Primeiro, a questão da palavra. A pronúncia é difícil, que é uma palavra estrangeira. Então, a gente pode traduzir essa palavra por violência, por briga. É uma violência difusa, ou seja, é uma violência que existe na sociedade e que muitas vezes nem a gente percebe que é violência. Atualmente se fala muito disso, porque está acontecendo isso muito nas escolas, principalmente, por isso que se fala bullying escolar, mas não é só na escola, tem em festas, tem nas igrejas. É engraçado isso, mas tem bullying nas igrejas também, ou seja, violência de um jovem contra o outro na igreja. Aquelas disputas que em princípio são naturais, não seria problema, mas que pode acontecer para a violência. Por exemplo, até no esporte existe. Normalmente, ou é a violência física, o bullying, ele se caracteriza pela violência física, mas também pela questão moral. Eu não bato, porque se eu bater, isso é muito fácil de identificar. Se eu der um soco em alguém, se eu derrubar alguém, der uma rasteira, isso é muito fácil. A violência moral é que é difícil, porque eu xingo a pessoa, eu falo um monte de coisa da pessoa e não tem uma coisa concreta que se prova. Então, o bullying, na verdade, ele é uma espécie de violência que sempre existiu, não é novo. Agora, atualmente, está muito mais acentuado, entendeu? Não é porque começou agora, isso sempre existiu, só que agora está muito em evidência, está muito claro que existe. Há muito assim de como identificar uma pessoa que está sofrendo. Eles sempre ficam calados, não dizem nada. Bom, como identificar a violência do bullying? São várias características. Normalmente a pessoa que sofre fica muito envergonhada, fica muito quieta, fica muito retraída, não quer ir para os locais onde estão os agressores, entendeu? E por que ele é difuso? Porque muitas vezes até aquele que está praticando a violência não percebe. Por exemplo, hoje, uma menina que é gordinha, ou um menino que é gordinho, ele sofre bullying. Os colegas chamam de bolota, vocês não lembram, mas tem uma revista de bolota, uma revista que tinha um título de bolota, uma revista em quadrinhos, ela tinha um título em bolota. O nome dela era Bolota, o apelido. E ela sofria bullying dos colegas, ela ia para os locais, era todo mundo mandando. Ela ia se pesar, o povo dizia assim, eita, vai quebrar a balança. Ela ia entrar no ônibus, o povo dizia, tem que pagar 2 passagens. Ela comia tudo pela frente. Aí ela foi ficando retraída. Nessa época nem se falava de bullying, certo? Falava do preconceito contra as pessoas gordas. E ela sofria. Uma pessoa muito alta sofre. Tudo aquilo que você é um pouco diferente pode ser motivo de bullying. Por exemplo, uma criança negra, uma jovem negra sofre muito bullying. As pessoas, olha, compara aquilo com o animal, com o urubu, com a água, entendeu? É bicho. Uma pessoa gorda sofre. Uma pessoa baixa, muito baixinha, também sofre, que o povo começa a chamar, ô nanico, ou não sei o quê. E a depender da situação, a pessoa vai ficando envergonhada, vai ficando retraído, tal, vai ficando infeliz. Muitas vezes ela nem fala, mas ela não sente feliz. Por exemplo, sorriso no Nordeste é um problema, sorrir. A primeira vez que vocês vão ouvir isso. Qual é o problema? Nós nordestinos somos muito banguelas. O que é banguela? É uma pessoa que não tem todos os dentes na boca. Por exemplo, nós temos uma quantidade de dentes. São quantos dentes? 32, não é isso? São 32 dentes. Por exemplo, quem tiver 31 dentes, igual eu, já é considerado tecnicamente banguela. Bom, mas ninguém me chama de banguela. Se eu perder esses dentes da frente, as pessoas vão me chamar de banguela, entendeu? E eu fico com vergonha. Tanto é que quando eu vou falar, a pessoa que está assim nos dentes, ela normalmente coloca a mão assim,
normalmente não ri, entendeu? Isso é uma espécie de bullying, pode ser. Chega um momento que eu não posso. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que o povo dizia, ó, ela não ri, ela não ri, ela não ri. Aí quando eu conheci a pessoa, eu vi o motivo por que ela não ria. Já que os dentes dela da frente são estragados. E ela usava uma prótese muito feia, né? Uma prótese muito feia, daquelas antigas. Aí ela ficava com vergonha de sorrir. Então é bullying, é um tipo de violência, por isso que chama difuso. Muitas vezes você não identifica de onde é que sai a violência, ou qual o motivo real da violência. Mas tem muitos que denunciam nas escolas e as escolas não tomam alguma providência, só que aquele mesmo problema continua. E também a questão dos homossexuais. Sim, porque todos nós somos vítimas e agressores ao mesmo tempo. Isso aqui é uma coisa que até então, até recentemente, isso era chamado de mangação, né? Inclusive tem uns colegas, tem uns garotos e umas garotas que mangam muito dos outros. Eles são praticantes de bullying. Só que as pessoas, a depender da situação, nem tinha aquilo como violência. Dizia assim, não, ele é muito mangador, ele é muito brincalhão. Só que ele só brincava, ele não faz uma piada decente, ele não faz uma piada inteligente. Ele só ri, só manga daquelas coisas que é um defeito na visão da outra pessoa ou dos próprios colegas. Entendeu? Por exemplo, o cara não faz brincadeira com uma menina estudiosa, certo? Ou a pessoa não chama uma menina estudiosa, não faz uma brincadeira negativa com ela no estudo. Já uma pessoa que tem notas baixas sofre bullying. Ah, mas você é burra, fulano. Ah, mas você é tapada, entendeu? Isso não quer dizer por si só que seja violência, mas a depender do caso, a depender da repetição, a depender do jeito que é falado, sim. Roupas, por exemplo, por que se usa farda? Por que se usa farda nas escolas? Para evitar, principalmente, a violência da competição entre os jovens. Por exemplo, numa escola estuda gente de uma situação melhor, financeira melhor e outras não. Aí aqueles que podem vão com a roupa melhor. Aí os outros já ficam meio com vergonha, entendeu? E muitas vezes aquele que está com a roupa melhor começa a mangar daquele que está com a roupa. Ah, roupa de Caruaru, roupa de, entendeu? Roupa de Sulanca, roupa... Isso ocorreu, por exemplo, comigo. Eu estava dando aula e um dos alunos era meu sobrinho. Aí eu comprava roupa, eu vestia roupa de Caruaru, né? Sem ofensa lá, eu ia muito lá na Sulanca de Caruaru, que a mãe do meu sobrinho, a minha irmã, vendia roupa de Caruaru, tem uma banca grande de Caruaru. Aí eu pegava as roupas com ela para vestir. Aí o meu sobrinho, a gente foi com a festa e eu fui com a roupa dessa. Aí chegou na festa de casamento, o meu sobrinho começou assim, eita manhinha, que tá com roupa de Caruaru. Quando eu olhei pro lado assim, estava a minha irmã cutucando o meu sobrinho assim por baixo, para ele não falar que eu estava com roupa de Caruaru. Então, veja, um jovem hoje, se disser que a roupa é de Caruaru, ele não quer. Entendeu? Isso é essa violência. Então o bullying, ele é essa coisa assim, é uma violência que ela é espalhada, ela é difusa, que ninguém sabe direito quando começa. Por que há muito bullying contra os homossexuais? Sejam eles masculinos, os gays, ou seja, contra as homossexuais femininas, as que a gente chama de lésbicas. Por quê? Porque essas pessoas são diferentes, ou pelo menos se assumiram diferentes. Aí muitas vezes, até aquele que também é, mas que é escondido, que é enrustido, como se diz, ele manga muito. E quase sempre essas pessoas que mangam muito, elas são aquilo de que estão mangando. Elas não assumem e elas psicologicamente não se conformam de eu ser assim, não assumir e o outro assumir. Uma coisa que eu gostaria de ser. Por isso que se fala tanto do homossexual. Primeiro que é algo diferente do que a gente aprendeu. As igrejas condenam,